Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo a análise completa do iPhone 13 mini, que para mim foi uma das melhores surpresas de 2021. Tá certo que ele não mudou muito em relação ao iPhone 12 mini, foram poucas mudanças, como por exemplo o chipset mais potente, o notch, o recorte aqui na parte superior que ficou 20% menor, ele traz uma tela um pouco mais brilhante, vem com a estabilização de imagem agora no sensor, na geração anterior ficava na lente, mas a principal mudança aqui fez toda a diferença, aqui está na bateria. Ela aumentou de capacidade, mas a autonomia ela aumentou muito mais. O iPhone 13 mini consegue superar o iPhone 12 em autonomia de bateria e perdeu para o Galaxy S21, mas com uma diferença não muito grande. Então temos aqui como grande diferencial do iPhone 13 mini a duração de bateria que finalmente ficou decente. Dá para utilizar esse aparelho o dia inteiro e carregá-lo é bem tranquilo. Além de suportar carregamento rápido, ele ainda vem com suporte ao carregamento sem fio. Então o iPhone 13 mini está bem melhor do que o iPhone 12 mini quando se fala em duração de bateria. Mas esse aparelho traz outras qualidades, como o seu desempenho excelente, tem uma interface bastante rápida, bastante fluida, cheia de recursos e também manda muito bem nas suas câmeras. Claro que ele não é um aparelho perfeito e eu vou falar sobre as qualidades e os defeitos do iPhone 13 mini aqui nesse vídeo. Mas antes, chegou a hora de você ir deixando aquele like esperto, que ajuda muito o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom galera, e para quem está procurando um smartphone que seja poderoso e também pequeno, o iPhone 13 mini é uma das melhores opções, talvez até a melhor opção. Tudo bem que existem outras alternativas bem legais, como o Galaxy S21, temos o iPhone 12 mini, a geração anterior, tem o Zenfone 8 também, que é um aparelho bem compacto, temos mais nada, isso porque realmente tem muito poucas opções de smartphones poderosos e compactos. Mas todas essas opções que eu falei para vocês são excelentes. O iPhone 13 mini consegue se sobressair, conseguindo uma ótima autonomia de bateria, uma interface bastante rápida, bastante fluida, e um aparelho que vai receber atualizações por muitos e muitos anos. O aparelho traz um acabamento impecável, aliás, em visual ele é idêntico ao iPhone 12 mini. Basicamente o que mudou foram as cores, ele traz novas opções de cores, mas ainda assim é um smartphone muito bonito. Essa aqui é a versão na cor azul, eu achei bem legal, ficou muito bonito. Destaque agora para o conjunto de câmeras traseiras, mesmo no iPhone 13 e no 13 mini elas estão maiores, o conjunto aqui que abriga as câmeras está ocupando mais espaço da parte traseira do aparelho. Não sei se é por causa dos novos componentes ou se é simplesmente para o aparelho chamar mais atenção para o seu conjunto de câmeras, mas realmente está bem maior quando comparado com a geração anterior. A tampa traseira tem um acabamento brilhante e é um ímã para marcas de dedos, mas uma coisa que eu gostei é que ela é bastante resistente. Aqui na parte inferior nós temos o microfone utilizado para as ligações, a entrada Lightning e também um dos alto-falantes, já que o iPhone 13 mini traz áudio estéreo. O outro alto-falante fica aqui, junto ao notch, ao recorte que fica na parte superior. Aqui no notch também está a câmera frontal de 12 megapixels e também os sensores do Face ID. Aliás, o Face ID é bastante rápido e muito preciso também, mas eu não gosto de precisar fazer esse gesto aqui na tela de bloqueio, ter que deslizar para cima para ele realmente validar o desbloqueio. Eu gostaria que ele já desbloqueasse e fosse direto aqui para a tela inicial, mas em todo caso o sensor é bastante rápido. Infelizmente, em época de pandemia, o Face ID acaba atrapalhando um pouquinho, você precisa tirar a máscara para conseguir fazer o desbloqueio. Seria legal se ele tivesse um Touch ID, de repente aqui junto ao botão liga-desliga, ficaria bem legal. Fica a dica aí, quem sabe no futuro a Apple acabe adotando esse recurso também nos seus aparelhos. Ele está um pouquinho mais espesso e mais pesado quando comparado com o iPhone 12 mini, agora são 7,7 mm de espessura contra 7,4 da geração anterior. E o peso é de 141 gramas contra 135 do iPhone 12 mini. Então ele está um pouquinho maior e mais espesso. Mas, por outro lado, sua bateria também cresceu em tamanho e principalmente em autonomia. Então, para mim, é uma troca justa. Mesmo sendo maior, é um aparelho extremamente compacto, é muito pequeno e muito fácil de segurar e, principalmente, muito fácil de usar com uma mão só.
pessoas que têm dificuldades com smartphones maiores vai adorar aqui a experiência de uso com o iPhone 13 mini. Ainda assim, ele tem uma tela com um ótimo tamanho, são 5,4 polegadas e é uma tela OLED com brilho de 800 nits. Ou como a Apple chama, é uma tela Super Retina XDR OLED com suporte ao HDR10, Dolby Vision, ela pode chegar a um valor máximo de 1.200 nits, muito bom para você utilizar debaixo do sol, por exemplo. É uma tela muito boa, com cores vibrantes, excelentes ângulos de visão, mas aqui um probleminha é que ela traz taxa de atualização de 60 Hz, assim como acontecia com a geração anterior. No caso, a Apple estreou a tecnologia ProMotion nos iPhones apenas com o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max, onde eles conseguem alcançar até 120 Hz de taxa de atualização. Infelizmente aqui no iPhone 13 e no iPhone 13 mini ela continua em 60 Hz. Mas tem algo bem legal aqui quando se fala de iPhone. Apesar da tela continuar com 60 Hz, a interface aqui é bastante suave, bastante fluida e às vezes a gente tem até a impressão de que a taxa de atualização é maior, porque realmente a interface tem uma suavidade que impressiona e raramente, muito raramente, ela apresenta engasgos. Normalmente a experiência de uso aqui com a interface do iPhone 13 mini é excelente. Aqui nessa lateral temos uma chavinha física para você habilitar ou desabilitar o modo silencioso. Temos aqui também o botão de volume e aqui fica a bandeja. O iPhone 13 mini suporta 2 chips, porém apenas um deles pode ser físico, o outro chip tem que ser no formato eSIM, um chip virtual. E ele não traz entrada para cartão de memória. Isso é muito importante porque o aparelho depende apenas do armazenamento interno ou do armazenamento na nuvem, através do iCloud, por exemplo. Mas por outro lado, o iPhone 13 mini começa agora com 128 GB, tem opções com 128, 256 e 512 GB de armazenamento, enquanto que a geração anterior, o iPhone 12 mini, começava com 64 GB. Então, você não tem entrada para cartão de memória, mas pelo menos ele começa com o dobro de armazenamento na versão mais básica. O aparelho continua com os mesmos 4 GB de memória RAM da versão anterior, da geração anterior, mas acreditem, 4 GB é mais do que suficiente para ter um desempenho excelente. E desempenho é o ponto forte dos iPhones, principalmente da geração mais recente. Esse aparelho conta com o chipset Apple A15 Bionic, produzido no processo de 5 nanômetros. Esse chip traz 6 núcleos, rodando até 3.2 GHz, todos eles personalizados pela Apple, e traz também uma GPU da própria Apple de 4 núcleos. Como eu já falei para vocês, temos 4 GB de memória RAM e opções com 128, 256 e até 512 GB de armazenamento. E apesar do iPhone 13 mini ser um smartphone muito pequeno, ele é muito poderoso e tem basicamente o mesmo poder de qualquer outro smartphone premium do mercado. Isso realmente impressiona nesse smartphone. Além dele trazer um desempenho excelente em jogos, traz uma interface bastante fluida, bastante rápida, é rápido também para abrir os aplicativos e, como eu falei lá atrás, a interface tem uma suavidade onde a gente fica até se perguntando se a tela não tem uma taxa de atualização acima dos 60 Hz, que realmente a interface é bastante rápida e fluida. Mas isso não é novidade para ninguém, a gente sabe que quando se fala de iPhone, performance é um ponto forte do aparelho. Mas bateria nem sempre foi, atualmente a gente tem alguns representantes da família iPhone que mandam muito bem em bateria, mas o iPhone 12 mini decepcionou e muito nesse aspecto, algo que foi corrigido aqui com o iPhone 13 mini, ele está muito melhor quando se fala em autonomia de bateria. O aparelho conseguiu, com o brilho da tela em 120 lux, rodar vídeos no YouTube por um período de 9 horas e 26 minutos. Perdeu para o Galaxy S21 por um tempo de mais ou menos 25 minutos e ficou em torno de 1 hora atrás do Galaxy S21 Ultra. Então realmente o iPhone 13 mini melhorou muito quando se fala em autonomia de bateria. Claro que ele está bem atrás do iPhone 12 Pro Max, que conseguiu 12 horas e 11 minutos, e principalmente do iPhone 13 Pro Max, que conseguiu quase 15 horas rodando vídeos no YouTube. Mas ainda assim temos uma marca excelente aqui com o iPhone 13 mini e ele conseguiu até nos testes superar não só o iPhone 12 mini, mas também o iPhone 12 tradicional. Então a Apple conseguiu aumentar a autonomia de bateria aqui desse aparelho. Então, dependendo do seu perfil de uso, é possível até alcançar um dia inteiro longe da tomada sem precisar recarregar. Mas eu acredito que ainda assim, mesmo com a melhora de bateria, você vai precisar recarregar esse smartphone antes do final do dia, provavelmente mais próximo aí da noite,
mas em todo caso a autonomia melhorou muito. Com o carregamento via Lightning e também traz o suporte ao carregamento sem fio. Bom, eu falei do tempo máximo aqui rodando vídeos no YouTube, mas eu fiz os demais testes também. E por exemplo, rodar 1 hora de vídeo no YouTube apenas por 1 hora, nesse período ele gastou 8% de bateria. Foi uma marca muito boa, próxima de outros smartphones com baterias de 4 ou 5.000 mAh. Mas um detalhe importante, o iPhone 13 mini traz uma bateria com apenas 2.438 mAh. Realmente tem muita otimização aqui de software e de hardware nesse aparelho, por isso que o iPhone 13 mini consegue entregar uma autonomia tão boa. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 4%, foi uma marca muito boa também. Já durante 1 hora de ligação, o iPhone 13 mini gastou um pouco mais de bateria, foram 6%. E navegar no GPS durante 1 hora com o aplicativo Google Maps, aqui foi um pouco estranho. Ele gastou 14% de bateria, foi uma marca muito alta. Mas aqui eu acho que o problema está no Google Maps mesmo, porque eu fiz o teste no iPhone 13 Pro Max e ele também gastou 14% de bateria durante 1 hora de navegação no GPS. E o iPhone 13 Pro Max manda muito bem em bateria, então aqui eu acho que o problema está mesmo no Google Maps. Em todo caso, eu estou com uma autonomia muito boa nesse aparelho, eu gostei bastante aqui. Agora realmente tá bom de usar o iPhone 13 mini, já era muito bom em todos os quesitos na geração anterior, mas bateria deixava muito a desejar. E nesse ponto, o iPhone 13 mini melhorou e melhorou muito. E quase sempre melhores do Outro que ponto onde o iPhone 13 mini manda bem é no áudio. Ele é estéreo e tem uma qualidade acima da média, eu gostei bastante aqui. Os graves são muito bons, bem melhores do que a gente costuma encontrar em outros smartphones. Bem mais alto do que apesar do volume não ser extremamente alto, mas ainda assim está muito bom. E aqui mostrando o display de apenas 5,4 polegadas rodando os vídeos. Aqui eu quero destacar para vocês as bordas, que são simétricas tanto na parte superior, inferior e nas laterais. E o notch, o recorte aqui do iPhone 13 mini, diminuiu de tamanho, diminuiu 20% em relação à geração anterior. E aqui mostrando os ângulos de visão, que são muito bons, as cores são bastante vibrantes, é uma tela com uma qualidade bem legal. Quanto às câmeras, o iPhone 13 mini não mudou muito em relação à geração anterior. Isso é bom por um lado, porque o iPhone 12 mini já trazia câmeras excelentes, mas eu gostaria de ver algumas coisas novas, como por exemplo um sensor frontal com uma qualidade de imagem melhor e também mais recursos. Todas as 3 câmeras, as 2 traseiras e a frontal, têm 12 megapixels, a mesma resolução. A câmera principal tem abertura de 1.6, a ultra-wide tem abertura de 2.4 e ângulo de visão de 120 graus. E a câmera frontal tem abertura de 2.2. O legal é que todas elas conseguem filmar em até 4K 60 quadros por segundo e com estabilização de imagem. E a qualidade das gravações costuma ser muito boa, mesmo em ambientes com pouca luz. O aparelho traz suporte ao modo noturno automático, traz suporte também ao HDR e é possível alternar entre as câmeras traseiras durante a gravação. Isso quando você está gravando em Full HD 30 e 60 quadros e em 4K 30 quadros por segundo. Só quando grava 4K 60 não é possível alternar entre as lentes. O interessante é que ele traz HDR não só para fotos, mas também para vídeos. E é possível gravar vídeos em 4K 60 quadros com HDR habilitado. É um recurso que eu gosto bastante e uso muito aqui para fazer alguns takes do Brasilegeeks. Ele também traz suporte ao Dolby Vision, porém nesse modo ele vai gravar no máximo em 4K 30 quadros, não suporta gravação em 4K a 60 quadros. O iPhone 13 mini tira fotos e grava muito bem. Eu gosto de destacar as câmeras traseiras para gravações, eu gosto muito desse aparelho para fazer vídeos. E um ponto onde o aparelho melhorou em relação à geração anterior está na estabilização da câmera principal. Isso porque agora ela acontece diretamente no sensor e não na lente como acontecia com as gerações anteriores. Então quando você grava ou tira fotos com a câmera principal, você consegue notar uma estabilização melhor, justamente porque ela ocorre diretamente no sensor. Já a lente ultra-wide e a câmera frontal não mudaram em relação à geração anterior. Continuou com foco fixo e nesse ponto me decepcionou um pouquinho, porque se a ultra-wide tivesse autofoco, poderíamos usar o modo macro também no iPhone 13 e no iPhone 13 mini. Infelizmente só a versão Pro e Pro Max trazem esse recurso. E a câmera frontal, apesar de ser muito boa, ela poderia ser ainda melhor, poderia trazer melhores imagens em ambientes com pouca luz e também trazer o suporte ao autofoco para você poder ajustar a distância quando você vai fazer as selfies. Com certeza isso melhoraria muito mais a qualidade de imagem. Aliás,
A câmera frontal dos iPhones sempre costuma demorar bastante para evoluir. A gente percebe que a Apple ela demora bastante para poder mexer e melhorar a câmera frontal dos seus aparelhos, apesar de trazer recursos bem legais como gravação em 4K 60 e também estabilização de imagem. Mas gostaria que a Apple trouxesse mais novidades, principalmente aqui para a câmera frontal. Em todo caso, o aparelho faz fotos e vídeos incríveis. E hoje eu considero a família iPhone 13 uma das melhores opções para poder fazer vídeos. Eu gosto muito aqui dos recursos que o aparelho possui. Bom, galera, e como vocês viram até aqui, não mudou muita coisa em relação ao iPhone 12 mini, mas onde mudou, mudou para melhor. Realmente o aparelho está muito melhor, principalmente na questão da autonomia de bateria, onde agora sim o iPhone 13 mini pode ser uma opção para você usar praticamente pelo dia inteiro sem precisar recarregar. A autonomia melhorou muito aqui nesse smartphone. Ele está com um desempenho melhor, mas o iPhone 12 mini também já tem desempenho sobrando, então aqui você não vai notar tantas diferenças. O Note diminuiu de tamanho, agora temos o melhor aproveitamento aqui da tela. Não notei muita diferença também, ele está 20% menor do que a geração anterior. E temos agora a estabilização de imagem no sensor aqui na câmera principal. Esse é um recurso que também me agradou bastante. Grande problema do iPhone 13 mini acaba sendo o seu preço. É um aparelho muito caro e até mesmo quando comparado com outros concorrentes da mesma faixa, como o Galaxy S21, por exemplo, a gente percebe que o iPhone 13 mini é um aparelho mais caro e com uma boa diferença. Mas pelo menos de alguns anos para cá é mais fácil encontrar os iPhones em promoção, principalmente da geração anterior, mas até na geração atual dava para encontrar com algum descontinho em relação ao preço oficial. Então se você curtiu esse aparelho, a dica é ficar de olho nas promoções, porque com certeza uma hora ou outra vai aparecer aí descontos, não só para o iPhone 13, mas também para toda a família iPhone. E você, o que você achou do iPhone 13 mini? Você curtiu o aparelho? Você gostaria de ter um iPhone 13 mini, um smartphone poderoso e compacto como esse? Ou você prefere as versões com tela maior? Deixa aí nos comentários pra gente continuar esse bate-papo e não esqueça de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!